Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Mestre Jesus envolva todos nós, que Ele alcance cada coração com a serenidade do seu amor e possa despertar em nossas consciências os ideais enobrecedores da vida, ajudando a cada um de nós extrair as melhores reflexões dessa nossa conversa fraterna na noite de hoje. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre uma mensagem que os irmãos que tiverem depois interesse em aprofundar, está nesse livro, Livro da Esperança, capítulo 6, Evolução e Aprimoramento. Aos que desejarem fazer um aprofundamento também no Livro dos Espíritos, a questão 222, a 1010 e 1011, trata do mesmo assunto. E esse livro ele tem uma particularidade. Ele é um livro que esse ano está completando 61 anos e ele foi editado quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos da sua edição. E são mensagens em que Emmanuel, pela psicografia do Chico, aprecia várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa que é objeto da nossa reflexão na noite de hoje, ela trata do capítulo 4. Não poderá ver o reino de Deus quem não nascer de novo. O item de número 4, ressurreição e reencarnação. Tem uma frase atribuída a um padre jesuíta, teólogo e filósofo francês, Pierre Teilhard de Chardin, que tem muita semelhança. Parece que ele tirou isso dos livros espíritas. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Guarda muita semelhança com o que traz Allan Kardec nesse item 4, que é objeto da nossa reflexão. A reencarnação é a volta da alma ou do espírito ao plano corporal, ao mundo corporal. E esse tema, ele é muito importante e ao mesmo tempo interessante, porque é um divisor de águas para muitos de nós que estamos adentrando o conhecimento espírita e buscando muitas vezes respostas que nos inquietam a alma. Ter na reencarnação essa proposta espírita, esse conhecimento traz para nós um alento, revigora a nossa alma quando muitas questões que muitos de nós enfrentam ao longo dessa nossa caminhada tão desafiadora, e por muitos momentos nos encontramos em adversidades, vivendo momentos, determinadas vicissitudes que desafiam-nos a fundo, e ao mesmo tempo a gente olha ao redor, olha a nossa trajetória de vida e não encontra nenhuma razão para estar vivendo aquela situação tão desconfortável que desestabiliza muitos de nós. Mas aí, com o conhecimento da reencarnação, dessa forma que o Espiritismo nos apresenta, nós vamos ter a oportunidade de ampliar os nossos horizontes de compreensão. E vamos ter como avançar nessas possibilidades que tanto inquietam as nossas almas e nos levam muitas vezes a um profundo sofrimento. Por meio da compreensão da reencarnação, nós vamos então conhecer alguns dados importantes. Por exemplo, que nós não somos novatos aqui nesse terreno terrestre. E já somos velhos conhecidos deste ambiente tão desafiador. Que essa não é a primeira vez que nós estamos por aqui. Vamos descobrir, por exemplo,
que também não estamos nesse plano para atender aos nossos desejos, aos nossos caprichos, satisfazê-los. Mas nós estamos aqui com um objetivo muito claro. Estamos vivendo mais uma experiência nesse plano da matéria que tem uma única finalidade: promover o amadurecimento espiritual, a nossa evolução espiritual. E o Espiritismo, ele faz toda a diferença no momento em que nós estamos com essas indagações íntimas e quando vamos apreciar essa proposta espírita da reencarnação. Porque por meio do conhecimento espírita, nós seremos estimulados a começar a pensar em Deus sob a ótica do espírito imortal que somos e não como esse ser material que estamos. A partir daí, nós vamos então tendo a oportunidade de verificar que essas experiências que nós estamos vivendo, por mais inquietantes que sejam, elas também não são castigo, elas também não são punição, mas é uma necessidade espiritual que cada um de nós carrega consigo, mas que tem uma finalidade. E essa finalidade é proporcionar a todos nós esse passo a mais adiante. Essa compreensão vai fazer com que nós possamos, então, agora, começando a olhar o nosso entorno, as circunstâncias de vida que nós vamos vivenciando, como oportunidades que esse Pai amoroso nos oferece. E vamos, então, por meio deste aprofundamento, descobrindo que todos nós, sem exceção, fomos criados com uma única finalidade. A finalidade é de alcançar esta felicidade que todos nós buscamos em sua plenitude. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos começar a compreender que a vida tem uma dinâmica que, se nós formos aqueles filhos e filhas obedientes a essa dinâmica que é proposta, nós teremos possibilidades de ser muito mais efetivos nas nossas ações, porque fomos criados para essa finalidade. Todas essas descobertas, eles vão ampliando esse nosso campo de visão, essa nossa percepção de muitas questões, e a vida ganha contornos diferentes, de beleza, de sublimidade. E nós vamos então percebendo que aquilo que muitas vezes estava faltando para muitos de nós era ter um objetivo central, era ter um propósito, era encontrar estímulo, encorajamento para poder caminhar de uma maneira mais efetiva diante desses desafios que este mundo tão desafiador nos apresenta. A partir, então, da compreensão dessa nossa condição espiritual, que nós não estamos aqui para passar férias, para fazer um veraneio, mas que nós estamos aqui com uma proposta muito bem planejada, delineada, que busca oportunizar para todos nós momentos e experiências as mais diversas, e todas elas têm uma única finalidade: nos edificar. A partir daí, nós vamos então compreendendo essa nova realidade, conhecendo quem é de fato essa essência nossa espiritual, nós vamos então chegar a uma conclusão muito lógica, que a reencarnação, ela precisa ser percebida e sentida por cada um de nós como esse presente,
um presente que é dado pelo Pai amoroso a cada um de nós. Presente esse que nos dá a possibilidade de reescrever a nossa trajetória, agora de uma forma mais consciente, com mais amor. E quando nós falamos de amor, nós não podemos esquecer de trazer, de incluir nessas reflexões a figura deste mestre amoroso, desse mestre que está a todo instante, pacientemente, buscando identificar no coração de cada um de nós esta sinceridade de propósitos para começar a viver essa experiência de uma maneira diferente. Agora, com este propósito, com este alvo central. A partir daí, nós vamos percebendo que temos então, já elegemos uma busca, como diz Guimarães Rosa. Estamos então no meio dessa travessia, não é? E quem elegeu essa busca, como diz o poeta, não pode recusar a travessia. Então, é vivendo as experiências deste mundo, é enfrentando as vicissitudes, as adversidades, os obstáculos, mas a partir daí, enxergando cada uma dessas experiências como desafios que são impostos a cada um de nós, para que possamos então ser testados na nossa fé, na nossa confiança nessa divina providência. Essa providência amorosa que nos dá essa liberdade, como foi lido aqui na mensagem, para que cada um possa fazer de maneira muito tranquila, muito serena, as suas escolhas. E com o Espiritismo nós vamos descobrindo que toda escolha ela gera consequências. Cada escolha que nós fizermos gera uma consequência, que pode ser boa, mas também pode não ser. Vai depender de cada um de nós. É por isso que nós precisamos, tendo consciência dessa nova realidade, de pausas. Pausas para refletir em que circunstâncias nós estamos vivendo. Quais os tipos de escolhas que nós andamos fazendo? Como tem sido a nossa conduta na convivência cotidiana uns com os outros? Por uma razão muito simples. Nós vamos descobrir, como está nessa questão 222 de O Livro dos Espíritos, que a vida na matéria, ela representa um segundo, um minuto na eternidade. Então, por mais longevo que seja esse nosso estágio, nós precisamos considerar que, comparado àquilo que nós temos ainda para viver, é muito pouco, é muito breve. Então, nós vamos também descobrir nessas reflexões sobre essas teses espíritas que nós somos espíritos imortais, mas que nós estamos em construção. Todos nós ainda nos encontramos em um estágio espiritual muito modesto. Então, é muito natural também que cada um de nós, nesse seu desejo, que é muito sincero, de acertar, às vezes na pressa a gente se precipita. Às vezes a gente não pondera e falta muitas vezes esse cuidado. E por faltar o cuidado, a gente acaba tropeçando. Mas essa misericórdia, ela vai pacientemente nos oportunizando novas experiências, novas possibilidades. E é nesse movimento que nós vamos então aprendendo. No Espiritismo fica muito claro que um jargão que é muito propalado no meio
no nosso meio, que é errando que se aprende, no Espiritismo nós vamos descobrir que não é bem assim. É com a correção dos erros que a gente aprende. Porque se fosse errando que a gente aprendesse, bastava que a gente começasse a errar muito, não é? E seríamos todos sábios. Então, a gente vê que não é bem assim. Então, nós temos esse compromisso com a vida, com as questões que vivemos. E tudo isso é fundamental que esteja bem compreendido para que o aproveitamento seja cada vez melhor. Por isso, nós precisamos dar mais atenção a cada recomendação que Jesus nos legou. Nós precisamos tirar essa Jesus deste espaço em que nós colocamos ele apenas para admirá-lo, mas nós precisamos trazer Jesus para o nosso coração. Começar a entregar a nossa vida de fato às orientações desse amigo devotado, para que comecemos a observar com esse olhar cristão o mundo à nossa volta. Para começar a indagar de nós mesmos, como é que nós estamos tratando aqueles com quem convivemos? Como é que está a nossa convivência dentro do lar, no ambiente de trabalho, na via pública, será que nós estamos atentos ao nosso meio ou ainda estamos sendo aqueles que são indiferentes, insensíveis? Aqueles que ainda são incapazes de ver um ser humano em sofrimento e não se compadecer, e fazer pelo menos uma prece. Cada gesto nosso, cada gesto que parta do nosso coração, do interesse genuíno em querer promover algo de bom, pode ser um recurso extraordinário nesse nosso processo de crescimento, de edificação de nós mesmos. E nessa mensagem, Emmanuel vai trazer essa reflexão, fazendo esse lembrete, que o homem, ele é o senhor da evolução neste planeta, que tudo conspira a favor nosso, né? Todos os recursos são colocados à nossa disposição. Todas as decisões de mudança, de intervenções que a gente faz, de investigações da natureza, toda essa liberdade, todos esses recursos estão para favorecer ao homem. E o benfeitor acrescenta que nós somos sustentados por esse apoio divino. Nós somos sustentados por esse apoio divino. Mas o aprimoramento moral, esse é da nossa conta. Esse é da nossa responsabilidade. Ele adverte que o professor ensina, mas cabe ao aluno materializar o aprendizado, construir. Ele faz outro lembrete afirmando que os benfeitores, os espíritos superiores, eles nos apoiam, nos amparam, eles nos esclarecem, mas é da lei que cada consciência assuma a sua responsabilidade. E o benfeitor estimula que nós precisamos meditar sobre essas questões para aproveitar o nosso tempo, a nossa estadia por aqui, consagrar os nossos melhores esforços ao serviço no bem, ao estudo iluminativo, a considerar esses ensinamentos que recebemos do Evangelho para que eles façam sentido para todos nós. É preciso que nós sejamos aqueles e aquelas que vão desejar que essa mensagem ela germine em nosso coração. Mas o principal é que ela não só germine, mas que ela possa florescer, que ela possa se expressar através dos nossos atos, dos nossos gestos,
das nossas atitudes. Não é sem razão que nós estamos sendo a todo momento estimulados a viver essa mensagem. Recentemente nós estamos vivendo um movimento maravilhoso no Espiritismo, desde que foi implantado o estudo do Evangelho Redivivo. E ele traz por lema essa mensagem de Alcione, que está no livro Renúncia, que o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então nós precisamos, neste momento nosso de reflexão, indagar de nós mesmos. Em qual desses 4 estágios eu me encontro? Será que eu estagiei, dei aquela paradinha básica ali para conhecer e estou ali ainda esperando mais alguma coisa? Ou será que eu já consigo estudar apreciar essa mensagem de uma maneira mais cuidadosa e depois parar sem pressa para refletir, para pensar de uma maneira mais ponderada? Será que essa mensagem ela já consegue mexer com a intimidade do meu ser? Ela me emociona, ela me estimula, ela me encoraja? Ou será que eu já estou nessa fase de querer viver, de pôr a mão na massa, de querer ser útil aos nossos semelhantes, aos meus semelhantes? São questões para a gente pensar, são questões para nós começarmos a processar de uma maneira tranquila, sem pressa, e tomar as decisões que nós precisamos tomar, fazer aqueles ajustes necessários. A reencarnação nos oportuniza isso. A vida, a cada dia, nos oferece novas oportunidades de aprender, de crescer, de servir, de amar. Todo dia nós estamos recebendo novos estímulos, novos momentos para vivermos. E se porventura nós estivermos vivendo aqueles momentos desafiadores, aqueles momentos difíceis, não nos abalemos. Lembremos-nos de que esses desafios precisam ser encarados por cada um de nós como uma oportunidade de nós darmos mais um passinho em um degrau da evolução. Então, esses momentos são oportunidades, não são muralhas intransponíveis. Já que o nosso espírito se encontra num processo de edificação, e nós é que somos os artífices dessa construção, é fundamental que nós não nos esqueçamos, que seja qual for a adversidade que estejamos enfrentando, que nós temos o Evangelho como essa bússola, como esse mapa, e temos Jesus como esse companheiro da caminhada. É aquele que, nos momentos que faltar a coragem, ele vai nos oportunizar sentir essa coragem. Naquele momento que nós estivermos desesperançados, ele vai renovar em nós essa esperança. Naquele momento que nós estivermos duvidosos, hesitantes, ele vai nos permitir ter mais clareza sobre tudo que nós estamos vendo, mas uma coisa ele não fará: interferir nas nossas decisões. A decisão sempre caberá a cada um de nós, porque se nós não tivermos a possibilidade de decidir, nós não teremos o mérito da decisão que vamos tomar. É por isso que nós precisamos começar a não ter tanta pressa. A gente vive um mundo em que as pessoas vivem muito aceleradas, não é? Se nós formos observar, hoje os ambientes familiares estão cada vez mais desafiadores. Observemos alguns detalhes que nós ainda apresentamos uma dificuldade muito grande para lidar. Tecnologia é uma delas, não é? Os nossos lares estão se transformando em verdadeiras ilhas de excelência.
não é? Aquele hábito tão simples e salutar de uma família reunida em torno da mesa para fazer as refeições, para olharmos uns nos olhos dos outros, confraternizarmos, perguntar, olhando nos olhos, como é que está o seu dia, como é que está você nas suas tarefas, nos seus compromissos, isso está ficando cada vez mais raro. Nós estamos perdendo a conexão uns com os outros. E nesse movimento de insensibilidade, de indiferença, nós não conseguimos muitas vezes perceber que dentro daquele núcleo familiar pode ter alguém em sofrimento. E aquele alguém começa a olhar, as pessoas não conversam mais, trocam mensagens dentro de casa por WhatsApp. Então a pessoa começa a se isolar, se sentindo alguém que não é importante, porque ninguém percebe, porque ninguém se importa. E sem a gente ter esta sensibilidade, nós vamos percebendo que ali pode ter uma complexidade muito maior se nós não tivermos, por exemplo, um cuidado fraterno de chegar muitas vezes naquela pessoa e fazer uma abordagem amorosa. Estou te notando um pouco diferente. Está acontecendo alguma coisa? Vamos conversar? E muitas vezes dessa abordagem tão simples brota um susto, porque alguém percebeu que eu não estava bem. Alguém me notou. E às vezes essa abordagem vai permitir com que aquela pessoa possa abrir o seu coração e falar onde está doendo. Mas a partir dessa simples abordagem, ela já sai daquela conversa diferente para melhor, porque alguém se importou, alguém percebeu. Vejam como a vida é rica de possibilidades e nós desprezamos as mais simples. Nós desdenhamos de momentos que podem fazer a diferença para melhor na vida daqueles que conosco compartilham dessa trajetória tão desafiadora. Então, utilizar com proveito esse presente, de mais essa oportunidade que nós recebemos desse Pai amoroso, vai nos permitir colocar em prática uma recomendação de Jesus. Quando ele sintetizou a lei de uma maneira muito simples sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com os ensinamentos espíritas, nós vamos começando a entender que Deus governa os mundos, a ação de Deus no mundo se dá por meio de leis. Leis a que estão, todo o universo está submetido. Mas quando nós vamos começar a observar Jesus com mais cuidado, as recomendações que ele faz, momentos em que ele diz que ele e o Pai é um, que o Pai trabalha até hoje e ele também. Quando nós vamos, por exemplo, encontrar na carta de Pedro aquela referência que o amor cobre a multidão de pecados, Paulo fazendo aquela referência de que eu posso ter todos os recursos que o mundo me permitir, mas se eu não tiver o amor, eu nada terei. Nós vamos começando a encontrar sentido nessa fala de Jesus. Porque vamos perceber com o coração que a ação de Deus, ela não se limita a ficar circunscrita a essas leis apenas, mas ela se completa na individualidade de cada ser na criação. Cada um de nós passa a perceber que carrega dentro de si, na intimidade do seu ser, uma centelha divina, porque o nosso DNA é esse.
E essa centelha divina precisa estar em ação. E a ação desta centelha divina que carregamos no íntimo da nossa alma, ela precisa ser revelada com essa experiência do amor que Jesus nos convida a vivenciar. Então, eu estarei e estaremos amando a Deus sempre que caminharmos na direção do outro para nos oferecermos para algo que ele necessite. Eu estarei amando a Deus na pessoa do outro quando eu estiver disponível para ser um agente desta misericórdia, um representante, uma representante deste Pai no mundo. Imaginemos, meus irmãos, se cada um de nós caminhar a partir dessa percepção pelo mundo, com este sentimento de fraternidade. Será que nós estaríamos vendo neste mundo cenas tão tristes como as que nós estamos presenciando? Será que nós estaríamos vendo tanta coisa que nos entristece, que nos traz tanta angústia ao coração, tanta indiferença? Provavelmente a realidade seria outra. Então, é com esse propósito que nós vamos aprendendo com esta doutrina consoladora que essa oportunidade que estamos tendo é uma dádiva divina que nós precisamos valorizar muito. Afinal de contas, nós aprendemos com o Espiritismo que a fila daqueles que se candidatam a vir mais uma vez a esse ambiente para viver as experiências necessárias e promover a sua evolução é grande. Então, se nós estamos aqui neste terreno, que por muitas vezes é tão desafiador, é tão hostil, mas nós já temos este caminho traçado, nós já temos esse propósito, esse objetivo central das nossas vidas, de edificar esse futuro que nos aguarda, é preciso que nós tenhamos, então, muita tranquilidade para fazer algumas indagações de nós mesmos. E eu quero aqui cometer a ousadia de fazer uma sugestão de reflexão que nem sempre é muito agradável, mas nós precisamos cogitar dessa realidade, porque todos nós vamos vivê-la. Então, não dá para fugir de algo que nós vamos ter que viver, não é? Então, nós temos que ter em mente uma realidade, e o Espiritismo nos tranquiliza muito com relação a isso. Que a qualquer momento, nós poderemos estar vivendo a nossa última cena neste mundo. A qualquer momento, vivendo essa experiência, nós não passaremos de uma lembrança, de uma foto apenas. Então, nós precisamos começar a indagar de nós mesmos. Chegasse agora esse momento decisivo, e eu precisasse, o meu espírito precisasse transpor a fronteira da eternidade, e eu precisasse definitivamente sair deste mundo, indaguemos de nós mesmos. Qual a posição que me aguarda na eternidade? Muito cuidado, façam essa reflexão sem pressa. Talvez ali na intimidade do nosso lar, com calma, indaguemos de nós mesmos como é que está esse nosso movimento de busca, de construção espiritual. Será que nós estamos com muita pressa para as questões do mundo transitório? Será que nós já estamos reservando alguns minutos ou alguma hora para começar a dar mais atenção a essa possibilidade que é uma realidade que está logo ali à nossa frente?
São questões para a gente pensar. São questões para a gente avaliar com muita tranquilidade. E se nessa avaliação, após fazer essa reflexão, nós sentirmos essa leveza, esse alívio no coração e o esboço de um leve sorriso, esse contentamento íntimo, continue fazendo o que você está fazendo. É sinal que você está indo bem. Se porventura surgir alguma inquietação, não sofra por isso. Busque amparo em Jesus, na espiritualidade. Peça a Ele para lhe dar o discernimento, para lhe apoiar nas questões que não estão claras, nas decisões que você precisa tomar, mas não adie essa decisão de cogitar deste momento, porque todos nós, sem exceção, vamos passar por essa experiência. E é nesse momento que nós teremos como dar conta da nossa administração. É nesse momento que nós vamos responder se esse presente que foi nos oferecido, ele chegou até nós e foi recebido com aquele sentimento de gratidão pela oportunidade que nós estávamos tendo. E nós precisamos honrar essa dádiva que o nosso Pai amoroso nos deu. É com esse sentimento que nós precisamos refletir a reencarnação. Lembrar que nós não estamos aqui por acaso, que todos nós temos responsabilidades com a vida, coisas a realizar. Mas se nós já tivermos essa disposição natural para o trabalho no bem, já poderá ser um grande divisor de águas em nossas vidas. O Livro dos Espíritos tem uma questão que precisa ser lida diariamente por todos nós até que a gente internalize, porque ela é muito esclarecedora nesse aspecto. Questão 643 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz a seguinte indagação aos instrutores da vida maior: haverá quem, pela sua condição, não possa fazer o bem? E a resposta é extraordinária. Não há quem não possa fazer o bem. Apenas o egoísta não encontra a oportunidade de fazê-lo. Basta que estejamos em convivência uns com os outros para que surja a oportunidade de fazer o bem. E ainda faz um adendo, porque para o homem não basta apenas ser caridoso, mas ser útil. Útil todas as vezes em que for solicitada a sua ação. Ser útil. Ser útil muitas vezes é algo que está ao nosso alcance. Oferecer um bom dia com sinceridade, se colocar à disposição de alguém que está passando por alguma inquietação e atender a essa pessoa com atenção, com consideração. É fazer uma prece por tantos irmãos que estão aí sem rumo neste mundo. É se colocar à disposição de viver, de fazer esse bem. Esse é o convite que está posto para todos nós. Esse é o convite que Jesus nos faz. Porque voltando agora à conclusão daquele ensinamento do Mestre, de todas aquelas passagens que nós citamos aqui, Jesus fez essa advertência: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade a qual se refere Jesus, ela não é um conceito acadêmico, ela não é uma definição filosófica, ela é um processo vivencial. Então, para que nós possamos conhecer essa verdade, nós precisamos nos dispor a caminhar com esse Mestre, atendendo ao apelo que ele nos faz, agindo no bem, seguindo as orientações desse roteiro luminoso que é o Evangelho. É trazer todos, encher o nosso coração dessas claridades do Evangelho para encontrar estímulo, coragem, disposição permanente para servir sempre
com Jesus. Que o Mestre nos abençoe, que Ele nos guarde sempre em seu amor e Ele nos conduza sempre na sua paz.